Fala pessoal, Prof. Renan aqui trazendo mais uma aula de resolução de questões para certificações financeiras. E apenas lembrando, tá? O curso completo vocês encontram no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados. No mais, peço aí para vocês deixarem o like, né? Se inscreverem no canal e vamos lá então para as questões de hoje. A Ambima é responsável pela heterorregulação do mercado financeiro e de capitais. Tá errado, tá? Porque a heterorregulação é aquela que vem de fora, dos órgãos governamentais, Banco Central, CVM, Conselho Monetário Nacional. A Ambima, ela é responsável pela autorregulação, e daí sim, tá? Do mercado financeiro e de capitais. Resposta na letra B. Por ditar normas que se sobrepõem à regulação dos órgãos estatais? Não, né? Essas normas, elas só complementam, não podem se sobrepor. Conduzir a política creditícia no país, isso quem vai fazer é o Banco Central do Brasil. A utilização indevida de informação privilegiada define o conceito de quando a pessoa usa uma informação de forma indevida, não deveria estar fazendo aquilo, mas ela faz, e de uma informação essa que é privilegiada, que ela não deveria ter acesso, tá? Isso é o conceito aqui de insider trade, que é aquela pessoa que tem essas informações privilegiadas e além de ter, né, utiliza também para sua vantagem. O produto interno bruto de uma economia representa, em valores monetários e para determinado período, a soma de todos os bens e serviços. Tá? Cálculo então do PIB. Vamos lá. Inclui aqui os bens e serviços intermediários e finais? Não, só os bens e serviços finais. A preço de custo? Não, a preço de mercado, tá? Finais a preço de custo? Finais a preço de mercado. Intermediários e finais? Não. Então a correta está aqui na letra D, tá? Inclui todos os bens e serviços finais. Lembrem, né? Quando eu for somar, eu não vou somar a farinha e o leite. Eu vou somar o pão, que é o produto final. Finais e a valor de mercado. Eu vou somar qual que é o valor de venda e não o valor que foi usado para fazer o pão, que seria o valor de custo. Então, resposta aí na letra D. Para a compatibilidade da situação financeira do cliente, pessoa física, e da oferta de um produto de investimento, no processo de API, que é a análise de perfil de investidor, um profissional deverá verificar. Então, olha só, eu quero ver aqui qual que é a situação financeira dele, tá? Lá no processo de API, de verificação do perfil, eu tenho que definir a situação financeira, o conhecimento dele de mercado e os objetivos de investimento. E aí, para cada uma dessas análises, eu preciso buscar informações. Agora, eu quero saber só da situação financeira. Então, vamos lá. A profissão exercida pelo cliente, ela não vai me trazer aqui qual que é a situação financeira dele. Vai talvez me mostrar qual que é o conhecimento dele de mercado, mas não a situação financeira. A finalidade do investimento é mais voltado, né, para definir quais são seus objetivos. O valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente. Se eu estou falando de situação financeira, eu preciso ver valor, né? Eu preciso ver montante de dinheiro. Está correto aqui a C. A formação acadêmica e a experiência profissional do cliente. De novo, vai me trazer aquela ideia de conhecimento de mercado e não a situação financeira. Para que uma classe de fundo de investimento seja classificada como de renda fixa, conforme classificação da CVM, ela deve investir um percentual mínimo em títulos de renda fixa pré-fixados ou pós-fixados. Né? Esse percentual mínimo é de quanto? Para renda fixa, a gente tem que lembrar que esse percentual mínimo ele é de 80%. Para que uma classe de fundo de investimento seja classificada como de ações, conforme a classificação da CVM, ela deve investir um percentual mínimo em ações e similares. Esse percentual mínimo é de quanto? Para ações, tá? A CVM ela exige um percentual mínimo de 67% ou, né, 2/3. Tá? Então, resposta aí na A. O principal documento legal em uma emissão de debêntures. Vamos lá, é o prospecto de emissão? Não, tá? O principal documento é a escritura de emissão. É lá que a gente vai ter todas as condições relacionadas à série de debêntures que está sendo emitida, tá? Todas as características da empresa, os riscos associados, o agente fiduciário que vai representar os investidores, está lá na escritura de emissão. Termo de responsabilidade e relatório do agente fiduciário, eles não são esse principal documento legal, né? Até pode ter o relatório do agente fiduciário, mas não é o documento legal da emissão da debênture. Um investidor quer avaliar a rentabilidade de dois planos de previdência complementar do tipo PGBL que possuem mesma composição de carteira. Nesse caso, ele deve olhar, né? Então, eu tenho o plano A e o plano B. Os dois,
eles têm exatamente a mesma carteira de investimentos. Mas aí, né, o que que vai fazer aqui o investidor escolher, por exemplo, o plano A ao invés do plano B? Ele vai olhar aqui a taxa de carregamento apenas, a taxa de administração apenas, a taxa de administração e a taxa de carregamento, a taxa de custódia e a taxa de administração, né? Faz sentido ele olhar aqui, né, a taxa de administração e a taxa de carregamento, tá? Que são taxas aí que podem incidir nos planos, né? Não olhar só uma taxa. Então, olha essas duas e vê aonde que ele está pagando menos. Porque se os dois têm a mesma composição da carteira, aquele que tiver uma menor taxa de administração ou uma menor taxa de carregamento vai valer mais a pena do que o outro.